História geral. A Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus se encontravam totalmente abalados pela guerra. Neste período se iniciou a bipolaridade da Guerra Fria, de um lado, os Estados Unidos capitalista, de outro, uma União Soviética comunista. Assim, a influência soviética no mundo, especialmente naqueles países frágeis política e economicamente, passou a despertar a preocupação do Ocidente. Desta forma, fortes pressões foram feitas no sentido de o mundo capitalista encontrar uma estratégia para conter o avanço socialista. Como resposta a isso, o presidente estadunidense Harry Truman passou a adotar uma postura que visava, justamente, a contenção da ameaça soviética. Em um violento discurso pronunciado em 12 de março de 1947 diante do Congresso Nacional, Truman afirmou: "Os povos livres do mundo olham para nós esperando apoio na manutenção de sua liberdade." Nascia então, uma nova política, a doutrina Truman, na qual a potência capitalista se comprometia a prestar assistência a qualquer país onde se verificassem as ameaças comunistas. Os Estados Unidos passaram a intervir em qualquer conflito relacionado à bipolaridade existente na época, com o pretexto de ajudar os países a derrotar os insurgentes comunistas. Resultado, tiveram grande participação na Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, no Irã, Guatemala, entre outros conflitos. Como parte integrante da doutrina Truman, os estadunidenses criaram o Plano Marshall, com o fim de auxiliar economicamente os países abalados pela guerra, mas que no fundo, para alguns, visava aumentar o vínculo e a dependência dessas nações para com os Estados Unidos. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada, partido único, partido comunista, igualdade social e falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, estas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos. A definição para a expressão Guerra Fria de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre Estados Unidos e URSS. Até mesmo porque, estes dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e, provavelmente, da vida no planeta Terra. Porém ambos acabaram alimentando conflitos em outros países como, por exemplo, na Coreia e no Vietnã. Paz armada. Na verdade, uma expressão explica muito bem este período, a existência da paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria um medo do ataque inimigo. Nesta época, formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu em abril de 1949, era liderada pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. O Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas. Alguns países membros da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. Alguns países membros do Pacto de Varsóvia, URSS, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. Corrida espacial. Estados Unidos e URSS travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais.
Ambos corriam para tentar atingir objetivos significativos nesta área. Isso ocorria, pois havia uma certa disputa entre as potências, com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. No ano de 1957, a URSS lança o foguete Sputnik com um cão dentro, o primeiro ser vivo a ir para o espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. Caça às bruxas. Os Estados Unidos liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no mundo. Usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em quadrinhos, divulgou uma campanha valorizando o American Way of Life. Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideias próximas ao socialismo. O macartismo, comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, perseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos Estados Unidos, como uma forma de identificar o socialismo com tudo que havia de ruim no planeta. Na URSS não foi diferente, já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. Sair destes países, por exemplo, era praticamente impossível. Um sistema de investigação e espionagem foi muito usado de ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, os funcionários da KGB faziam os serviços secretos soviéticos. Cortina de ferro. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, ficou sendo zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. A cidade de Berlim foi dividida entre as quatro forças que venceram a guerra: URSS, Estados Unidos, França e Inglaterra. No final da década de 1940 é levantado o Muro de Berlim, para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. É a vergonhosa Cortina de Ferro. Plano Marshall e Comecon. As duas potências desenvolveram planos para desenvolver economicamente os países membros. No final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela URSS em 1949 com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Envolvimentos indiretos. Guerra da Coreia. Entre os anos de 1951 e 1953 a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina, em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com um sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Guerra do Vietnã. Este conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e URSS. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongues, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975. O Vietnã passou a ser socialista. Fim da Guerra Fria.
A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989 cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética Gorbachev começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!